quem fez a lei. Exatamente, porque a função do magistrado é aplicar a lei. Porque lá em Brasília, quando eles estão elaborando essas leis, eles pensam neles também. Eu acredito que quando eles estão lá, eles dizem, e se a gente cair aqui, como é que faz? Peraí, vamos deixar uma brecha aqui. Se a gente fizer uma delação, a gente... Se diz assim, né? Popularmente, o advogado procura uma brecha, né? Já ouviu dizer isso? Mas essa... Que é uma lacuna da lei. Justamente, mas o advogado ele procura a brecha porque a brecha existe. Porque já vem do legislador, ele já deixa justamente essa brecha. Só complementando a minha resposta, mas apesar de ver todas essas dificuldades, todas essas injustiças, porque há, né? A justiça que é feita no processo é aquela que é levada aos autos do processo. Isso. Nem sempre aquilo que acontece no mundo fato acontece dentro do processo. Então há, de fato, às vezes injustiça, há um desequilíbrio processual, às vezes nas relações cíveis, mas nós sofremos com isso, né? Porque nós somos, antes de advogados, somos seres humanos, mas sempre tentando, Ednei, realizar, fazer, executar a justiça, sempre tentando, como eu disse no início da minha fala, empregar o princípio da dignidade humana, tratar o próximo como irmão, como cristão. Saber que tanto o meu constituinte é meu irmão, como a parte adversária também é. Porque eu fui contratado por X, mas eu poderia ter sido contratado pela parte adversária. Exatamente. Né? E ele ali está litigando, não é comigo, é com a parte que eu defendo. Então você tem que tratar tanto o seu constituinte como a parte adversária com respeito, com cristandade, né, com fraternidade, tentar, na maioria das vezes, resolver o litígio de uma forma pacífica. Porque a finalidade última do direito é a pacificação social através da resolução dos litígios. Isso se pode resolver muitas vezes no diálogo, na conversa. O doutor Alexandre disse que começou a advogar com 23 anos e... 6 meses. O senhor lembra qual foi o primeiro caso que o senhor pegou? Lembro sim. Uma ação trabalhista, no dia 17 de julho de 2001. E Débora Nome é bom de data, viu? Eu estava abrindo... Eu arrumei o escritório no dia anterior, né? Como se diz... Ali minha mãe ainda me recorda naquela noite. No outro dia eu fui direto para a vara do trabalho fazer a defesa de uma cidadã que era reclamada em uma ação trabalhista por um pedreiro. Eu ainda me recordo que o advogado da parte adversária, do reclamante, se tornou hoje, já era amigo de meu pai de toda uma vida, o doutor Francisco Cambuim, doutor Cambuim, por quem eu tenho o maior carinho, apreço e admiração pelo cidadão e profissional que ele é. Mas eu ainda me recordo daquela manhã e nós fizemos um acordo trabalhista, e de lá eu vim para o escritório satisfeito, porque lá mesmo eu recebi meus primeiros honorários. Olha, tá vendo aí? A história é bacana, viu? E a última? A última causa? A última mais recente. Qual foi hoje pela manhã. Olha. Aonde? Na vara do trabalho. Como advogado do trabalho. E falando daquela vertente de estudar, esse ano eu já acompanhei uma CLT atualizada, 2025, e em paz tem uma coisa que é interessante na advocacia. Mais de 90% dos atendimentos que você faz nos escritórios de advocacia, pelo menos no meu é assim, e de muitos colegas, é pela manhã. Gerou-se essa cultura em Patos, eu acredito pelo fato de que o Poder Judiciário, a Justiça Comum, que é aquela mais conhecida das pessoas, e aqui em Patos funciona aqui no fórum, ela só funciona pela manhã. Ela que chama pequenas causas. Não, as pequenas causas ou juizados especiais fazem parte da Justiça Comum. Ah, entendi. Né? E o calor de Patos, até as altas temperaturas aqui que nós temos, eu acho que também contribui para isso. Eu advogo pela manhã. Quando é uma coisa, um atendimento marcado, uma coisa mais complexa para fazer, eu venho à tarde me tranco. Mas a maioria das vezes, eu passo as tardes estudando. Quem me conhece, quem é próximo a mim, até muitos clientes, sabem que em casa eu estou à tarde me qualificando. E esse ano eu iniciei na vara do trabalho, e por coincidência você faz essa pergunta, fiquei muito feliz, porque pelas entrevistas que eu já dei, ninguém nunca me perguntou qual foi o seu primeiro caso, você me perguntou. E sabiamente perguntou qual foi o último, e foi hoje, agora há pouco, hoje pela manhã, o primeiro e o último na vara do trabalho. Amo o direito e amo o direito do trabalho. É onde mais o advogado Alexandre atua hoje no trabalho? Área civil e trabalhista, predominantemente civil e trabalhista. Amo o direito penal, passei algum tempo afastado, voltei a advogar na área penal, apesar de não querer advogar para certas vertentes do direito penal, mas advogo na área penal. E estou voltando fortemente à área penal, mas predominantemente é civil e trabalhista. Vamos sair um pouco da área do direito, vamos falar um pouco do Alexandre Nunes. Alexandre, você já constituiu família, tem esposa, tem filhos, que você já falou aí. Você, quando
estava estudando, já estava namorando ou foi subsequente, veio depois? Interessante. Você vai saber dessa. Minha esposa, Daniele Nunes, esposa de Alexandre Nunes, que possui nos não por mim, mas pelo mesmo sangue que nós possuímos. Ela é minha prima. Minha mãe é prima legítima do pai dela. Meu avô materno é irmão do avô paterno dela. E o meu bisavô materno é o bisavô paterno dela. Eu a conheci após o início da atividade, quando eu já era advogado, eu acho que há quase mais de 5 anos. Nós nos conhecemos, apresentados por outro primo, lá no Coreto 2, que ele disse o seguinte: tudo bem, como é que vai? Tudo bem? Ele disse: conhece aqui sua prima? Aí eu disse: eu não acredito que eu tenho uma prima bonita dessa, não. E daí começou aquela paquera, o namoro, o noivado e o casamento. Né? Graças a Deus, nós estamos próximos a completarmos 2 décadas de casado, 20 anos, no próximo dia 15 de outubro. Eu nasci no dia 15, casei no dia 15. E temos 3 filhos. Álida Maria, que no próximo dia 19 de abril completará 19 anos, e já faz o 3º período do curso de Direito aqui na FIPO. Alexandre Filho, que no dia 11 de abril completou 14 anos. E Alice Maria, que em dezembro, 2 dias após o meu aniversário, completará, se Deus quiser, 12 anos. Somos um casal que, graças às bênçãos de Deus, possuímos 3 filhos. Eu sempre digo a Daniele, logicamente, nas declarações de amor, que são quase diuturnas, que Deus foi tão bom para mim que me deu uma esposa especial, que me deu 3 filhos perfeitos, amorosos, e que nós procuramos, eu e ela, traçarmos o caminho para que eles percorram dentro da ética, dentro de princípios cristãos, né, e repassando o que eu recebi e o que Daniela recebeu em casa. Eu ia acabar de falar. Você está apenas replicando o que seus pais fizeram com você, que foi, como você me falou, você nunca foi obrigado a trabalhar, você foi preparado para estudar e você acredita que você está fazendo a mesma coisa com seus filhos. Exatamente, a mesma coisa. Tem aquela hora que a gente tem que dar o puxão de orelha. Claro, né? Com certeza. Estudar. Quer livro novo? Tem. Não é fácil para ninguém no dia de hoje, principalmente com 3 filhos, mas se faz aquele esforço, aquele sufoco, agora estude. Você tem que estudar e mostrar resultado. Porque eu não tinha as condições que eles têm hoje, né? E estudei, e superei, e passei no vestibular, e fiz um bom curso, graças a Deus, não por mérito, por capacidade própria, mas por esforço. Né? O estudo significa também, além de sabedoria, repetição. Por estudar muito. E a única cobrança que eu faço deles, aliás, são 2 cobranças. Que sejam pessoas de bem, é a mais importante, sejam pessoas de bem, vejam os exemplos de seu pai, de sua mãe, de seus avós, que promovam o bem e que sejam bons profissionais, que estudem. Se será um bom profissional ou não, dependerá de sua vocação e de outros fatores, mas que estudem. Profissionalmente, doutor Alexandre Nunes, tem algum sonho ainda? Ainda tem algo que pretenda realizar como profissional? Dizem que o ser humano ele é um ser sonhador por excelência, né? Mas digamos assim... Nós somos movidos por sonhos. Por sonhos. Por ter vindo de onde eu vim. Eu sempre digo que minha origem, que eu me orgulho muito, minha mãe é de Emas, mas meu pai é daqui de um setor muito conhecido, que é a Rua Augusto dos Anjos, a denominada Rua da Baixa. Isso. Que ali é aquele entorno onde nós somos criados. Onde nós somos criados. Eu fui criado 2 ruas para cima, na Capitão Crisanto, e você ali na Rua no Alto Castelhano. No Alto Castelhano. Meus pais, até hoje minha mãe tem a casa lá. No Alto, né? Mas mãe. Depois sua origem mesmo, sabe? A gente nasci na Rua Espinhara, mas logo pequeno fui morar no Alto Castelhano. A gente tem uma casa lá, até hoje está lá. Meu irmão é quem mora, Jardel. Pronto, por isso nós nos conhecemos desde a infância. Isso. Né? Éramos vizinhos de rua. Você lembra da pipoqueira? A pipoqueira, seu expedito, pai de Jeto, foi da minha casa. Jeto é um amigo fraterno, um irmão. Amigo nosso também. Que a vida nos deu. Professor, né? de Educação Física. Professor de Educação Física, expoente na educação de Patos, né? Isso. E, como eu disse, um grande amigo fraterno. E, assim, um engraçado que outro dia eu parei para pensar, analisando a turma da gente naquela época, quase todo mundo vereador para a educação. Exatamente. Muitos dos meninos são professores de educação física, outros, muita gente ali, médicos. Ou seja, a gente conviveu num núcleo de famílias, de pessoas que sempre prezaram pela educação dos filhos, né? Exatamente. Que bom. Mas voltando ali à minha origem, e minha infância, minha avó
tinha casa na Rua da Baixa. Minha infância foi Rua da Baixa, Capitão Crisanto, Alto Castelhano, jogando bola na asa, e uma infância pobre, né? Porque hoje o professor ganha mais dignamente, mas antigamente o professor não era bem remunerado. E historicamente não era bem remunerado. Se Deus quiser, será muito mais bem remunerado no futuro, porque só a educação transforma. E essa transformação ela começa com a valorização do professor. Mas vindo de onde eu vim, daquela região pobre, e chegar onde eu cheguei, não financeiramente, mas como pessoa, como profissional, eu sou muito feliz por isso, muito grato a Deus por isso. Você é da mesma origem que eu, você sabe de onde nós saímos. E hoje, graças a Deus, quando se fala de Alexandre Nunes, modéstia à parte, é o maior orgulho que eu tenho, que é o meu maior patrimônio, se fala de uma pessoa de bem. De um profissional, de um bom profissional, que pode errar. E que todos nós erramos, pessoas seres humanos. Mas que procura acertar e que procura, acima de tudo, sempre agir com ética. Que fez muito mais amizade na sua classe do que inimizade. Que tem muito mais atenção do que desatenção dos colegas. Isso me deixa muito honrado, sabe? De vir de onde eu vim, resumindo, de construir o patrimônio imaterial que eu construí, que é o meu nome. E na vida pessoal, tem algo ainda que você pretende, assim, uma viagem, realizar junto com sua família, com seus filhos, sua esposa? Não, nós viajamos constantemente, né? Deus nos dá essa graça de viajar constantemente. Mas, assim, na vida pessoal, você falou, eu tinha um sonho antes, que era ser político. Entrar na política. A gente vai chegar aí. Partidária, né? A gente vai chegar aí. Mas eu tô, assim, eu nasci para ser advogado. Eu sou advogado por vocação. Eu já sonhei muito em entrar na política, mas quando você vai pesar os prós e os contras, não sabe? Eu disse, não, me deixa aqui na advocacia. Sou advogado eleitoralista, com o maior prazer, né? Desde que iniciei minha atividade. Estudo muito direito eleitoral, portanto, estou muito próximo à classe política, né? Mas esse sonho está mais para sonho do que hoje realidade. Eu falo por mérito, eu passei agora recentemente pelo processo, né? A gente tive uma primeira experiência lá em 2012, mas não foi à frente, porque houve um problema com a justiça na época eleitoral. Mas agora em 2024 a gente veredou por esse caminho. E eu também tinha, como você, o sonho, que se tornou pesadelo. Terminado o processo, assim, eu perdi todo o encanto pela política. Política de ser candidato. Eu estou falando de disputar uma eleição. Isso aí, para mim, morreu e enterrou. Eu matei e enterrei. Isso aí eu não... Se amanhã eu me tornasse um homem rico, milionário, dissesse, não, agora eu tenho condições de ser candidato. Eu não seria mais, de forma nenhuma. Por algumas coisas que aconteceram no processo,